Esse é o momento da palavra do Senhor nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Olhando mais uma vez a profecia, e o tema da nossa mensagem dessa noite, Natal, o nascimento do menino Jesus. Fala assim o texto: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Proponho para os irmãos analisarmos esses 4 adjetivos que ele dá no nome dele: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quando Jesus nasceu, os anjos trouxeram novas de grande alegria aos pastores que lá estavam, anunciando que havia nascido o menino Jesus, e nós encontramos isso lá em Lucas. Fala assim: o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O nascimento de Jesus foi para cumprir a profecia, para cumprir já o que já fora dito desde Gênesis, que iria vir o Filho do Homem para esmagar a cabeça da serpente. E desde Gênesis já havia uma guerra prescrita, uma guerra estabelecida, uma luta estabelecida, porque esse iria pisar a cabeça da serpente e a serpente iria ferir o seu calcanhar. Há uma luta, uma guerra estabelecida, e é claro, se for para ser ferido entre a cabeça e o calcanhar, eu prefiro ser ferido no calcanhar e não na cabeça, né? Aonde eu vou atirar? Você quer que eu atire na cabeça ou no calcanhar? Não, no calcanhar, por favor, né? Por favor, nenhum dos dois, né? Mas se for para ter que escolher, eu escolho o calcanhar. Talvez você iria escolher isso também. E assim, de fato, a serpente entra com a cabeça na guerra e Jesus entra com o seu pé esmagando a cabeça da serpente. Jesus Cristo já havia sido prometido a solução desde Gênesis, como assim mencionamos, e o nascimento de Jesus foi para cumprir não apenas a profecia, mas para cumprir uma promessa do Senhor de resolver a questão do pecado que havia entrado na humanidade. O pecado havia estabelecido e causado dano e a separação entre o homem e Deus. Em Isaías encontramos aqui uma descrição de quem seria Jesus, o que ele iria fazer, como que ele iria agir e quais algumas das suas qualidades. Os anjos anunciaram, falando assim, Mateus 1:21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. O menino nascido de uma virgem demonstraria que Deus está conosco, o Emanuel, Deus conosco. Em Isaías encontramos o texto falando: porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. Esse nascimento de Jesus Cristo veio para marcar a história, e tanto que nós estamos em 2023 após Jesus. Mas ele não marca só a história da humanidade, com a contagem dos anos ou coisas semelhantes a essas. Mas ele marca a minha história, a tua história, porque o nascimento de Jesus é o nascimento da esperança, do Deus eterno que se encarnou, que habitou, e por isso o texto diz Emanuel, que é o Deus conosco. Deus não é o Deus distante dos seus, pelo contrário, é o Deus próximo, é o Deus que está do nosso lado, e por isso o texto refrisa o Deus conosco. Mas quando olhamos o texto base que nós propomos nessa noite, nós vamos ver 4 qualidades desse Jesus, o Jesus que nasceu. O nascimento de Jesus, em primeiro lugar, é o nascimento do
maravilhoso conselheiro. Do maravilhoso conselheiro. Meus amados, aqui, e muitas vezes nós vemos um erro na leitura dessa qualidade do Senhor Jesus Cristo. Algumas vezes nós vemos as pessoas falar que Ele é maravilhoso, e depois que Ele é conselheiro. Não, pelo contrário, Ele é um conselheiro maravilhoso. É quem aconselha de forma maravilhosamente bem. Aqui, sim, nós cremos que o Senhor Jesus é maravilhoso. Nós cremos que Ele é sábio, que Ele é poderoso, tem toda a ciência, e Ele é um bom conselheiro, e com toda a ciência assim o faz. Mas o texto diz que Ele é maravilhoso conselheiro, vem aqui o adjetivo de maravilhoso, classificando a forma do conselheiro, como Ele faz. E aqui há uma questão muito clara que Isaías está trabalhando, porque Isaías está combatendo uma forma humana de se fazer as coisas, uma forma humana de se buscar uma sabedoria que vem dos homens, uma sabedoria que não há fundamento espiritual, mas apenas acadêmico, como nós podemos falar hoje, acadêmico, apenas humano. E Isaías aqui está ridicularizando essa humanidade, essa falta de espiritualidade. Essa falta de espiritualidade. Veja lá Isaías 5, 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, prudentes aos seus próprios conceitos. Sábios aos seus próprios olhos e prudentes aos seus próprios conceitos. Esses têm conceitos, esses têm filosofias, têm pensamentos, mas que não glorificam o nome do Senhor. É aos próprios olhos, é ao seu próprio forma de pensar e agir, e não na forma do Senhor, e não olhando a espiritualidade, não olhando Deus que é eterno, que fala aos nossos corações e que enche o nosso coração de verdade e de graça. Contudo, Jesus é maravilhoso conselheiro, e Ele está dizendo: olha, vocês estão buscando o conhecimento dos homens, vocês estão buscando os seus próprios conhecimentos, a sua própria forma de agir, os seus conceitos, a sua sabedoria. Mas esse que vai vir, esse que é prometido, esse que irá nascer da virgem, esse que irá vir para reinar, esse é um maravilhoso conselheiro. Ele não está pautado no que os homens colocam, ele não fala porque é para agradar, não, mas ele fala a verdade, e a verdade é estabelecida por causa que ele conhece todas as coisas. Ele conhece o meu pensamento e o seu coração, e o meu coração e o seu coração e o teu pensamento. Nós não podemos enganar o Senhor, porque Ele é sabedor de todas as coisas. O seu pensamento vai além dos pensamentos humanos. Veja o que Jesus falou para o jovem rico. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Jesus viu o que tinha dentro do coração daquele jovem. Talvez se fosse eu e você, poderia falar assim: não, jovem, você pode ficar tranquilo com a tua riqueza, você pode ficar tranquilo com todos os teus propósitos de vida, você deve apenas seguir Jesus. E aí o Senhor Jesus vai contramão a todos os outros conselhos que poderíamos pensar a dar para esse jovem. Mas Jesus estava vendo o coração desse jovem, Jesus estava vendo os pensamentos do seu coração de forma interna, aquele jovem por dentro. E olhando aquele jovem por dentro, ele vê que aquele jovem estava ligado a uma tradição, estava ligado à sua riqueza. E esse jovem, o texto diz que ele baixa a cabeça e sai triste, porque ele estava preso à sua riqueza. Um maravilhoso conselheiro sabia de tudo isso e estabeleceu a verdade no coração para aquele jovem. A mulher que foi pega em adultério, Jesus disse o seguinte para ela, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. O Senhor Jesus, ao ser deparado no momento de provação aos líderes da época, coloca uma mulher que havia sido pega em adultério, e ali, o que vamos fazer com ela? E Jesus trata a questão e pergunta para ela: aonde estão os teus acusadores?
E aí ela responde: não tem ninguém aqui, todos foram embora. Então também não te condeno. Vai e não peques mais. O maravilhoso conselheiro conhece o coração dessa mulher, conhece o coração daqueles que estavam acusando essa mulher, conhece que todos nós somos pecadores e que pecamos e falhamos sim, mas que agora essa mulher é levada ao arrependimento e à conversão e à mudança de vida. A mudança de vida. O maravilhoso conselheiro sim mostra que existe uma solução e existe uma mudança de vida, e por isso ele diz: vai e não peques mais. Esse menino Jesus que nasceu de forma simples, prometido, é o menino Jesus que é também colocado como Deus forte. Deus forte. Ele fala o texto bíblico: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Uma das características do Senhor Deus Todo-Poderoso é ser onipotente. Lembra? Onipotente, que tem todo o poder, onipresente, está em todo lugar, onisciente, sabe de todas as coisas, mas aqui a forma e o pensamento é no poder do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é uma dicotomia muito grande, porque Jesus não nasce e não é prometido nascer de um rei todo-poderoso. Jesus não nasce e não é prometido nascer com uma força bélica, uma força armada, um exército todo-poderoso à sua volta. Mas Jesus nasce de forma simples, e a promessa sim, que a virgem conceberá e dará à luz o menino que é tido como todo-poderoso, o Deus forte. É aquele que nasce e é colocado numa estrebaria porque não havia lugar. A simplicidade, algo singelo, mas não fraco, mas poderoso. Poderoso para quebrar algemas, poderoso para libertar corações. Poderoso de tal forma que todo o nosso pecado, todo o pecado da humanidade poderia e foi lançado naquela cruz para ser perdoado os nossos pecados. O meu pecado e o seu pecado, daqueles que se achegaram ao Senhor Jesus Cristo, foi colocado naquela cruz, e o sangue dele nos lavou e nos purificou de todo o pecado. Jesus é poderoso para vencer a morte. Jesus é poderoso para vencer o pecado. Jesus é poderoso para nos religar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele o ministério da reconciliação, e agora estende isso a nós, na nossa pregação, levando as pessoas ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Temos lutado com as nossas próprias forças, temos lutado com a nossa própria intensidade. Se sim, você é convidado a descansar no Senhor Jesus. Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há uma promessa do Senhor nosso Jesus Cristo, que nos chama para descansar nele, porque é Ele a força, é nele o poder, é a Ele a graça, e estende a nós, a mim e a você. Jesus é a nossa força. Olha o que diz lá em João: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará fruto, muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Nada podereis fazer. O que você faz sem Jesus? Talvez a gente passe uma semana toda só falando o nome de Jesus, algumas vezes como um jargão, né? Ai, Jesus, aconteceu alguma coisa, ai, Jesus. E ainda de forma em vão ainda, né? Ainda de forma em vão. Mas nós somos chamados para isso, nós somos chamados para glorificar e depender do nome do Senhor Jesus Cristo. Uma dependência total e não parcial. Uma dependência total, sim, daquele que é poderoso e que sem Ele nada poderemos fazer. Sem Ele nada podemos realizar, e obra nenhuma podemos realizar. Por isso, somos chamados a confiar naquele que é todo poderoso, naquele que tem todo o poder. Mas se nós continuarmos olhando o texto, ele vai falar Pai da eternidade. Pai da eternidade. Jesus demonstra a paternidade de Deus, Deus Pai. É visto através da vida de Jesus. É visto através da vida de Jesus. É interessante que
podemos aqui ter uma leitura errônea, achando que Jesus ou Deus é o criador da eternidade. Fulano criou tal coisa, então ele é pai de tal coisa. O pai da aviação, o pai daquele que inventou o carro. E aqui podemos pensar de forma errônea, e já adianto que é errado, a dizer que ele é o pai da eternidade. Então ele criou a eternidade. Não, não é essa a questão. A questão aqui é o pai eterno. É o pai eterno. É essa a simbologia que está posta aqui. Não é aquele que é criador da eternidade, mas aquele que é pai na eternidade. Aquele que é o nosso pai na eternidade. Não só a eternidade como passando ou pensando no futuro lado eternal, mas a eternidade como posta hoje já. E se é eterno, é sempre. Não vai vir a existir. Muitas pessoas acham que nós vamos estar na presença do Senhor nosso Deus apenas na eternidade. Quando nós falamos assim, que ele passou daqui para melhor, na eternidade, lá na frente. Não, pelo contrário, a eternidade já é agora, e se é eterno, é sempre. Não veio a existir. Estamos com ele sempre. Estávamos com ele mesmo antes de termos um encontro com ele, já estávamos com ele. Nós não temos lugar nenhum nessa vida, nessa caminhada que nós vamos estar sem o Senhor nosso Deus olhando para nós. Mesmo em nossos tempos de incredulidade, de cegueira, de morte, de escravidão, o Senhor já estava conosco. Ele é o Pai eterno. Ele não surgiu ontem ou antes de ontem. Quando nós nascemos, ele nasceu também. Pelo contrário, ele é o Pai eterno. E ele sempre existiu e sempre existirá. Há uma premissa maravilhosa do Senhor nosso Deus. E quando nós olhamos a história de muitas pessoas antes da conversão, realizando ou passando por muitos problemas, a gente fala assim: meu irmão, Deus tem um propósito na tua vida, porque era para você ter partido há muito tempo atrás. Sim, Deus já estava cuidando dessa pessoa antes da sua conversão e continua cuidando após a sua conversão. Mas não só aqueles que tiveram um encontro ou um momento que teve um marco na sua vida, mas também aqueles que, como eu, fui criado na igreja e nem lembram o momento onde houve uma conversão, porque o processo já nasce dentro da igreja e você vai vivendo dentro da igreja. E quando você se encontra, você fala assim: você já teve um encontro com o Senhor Jesus? Fala assim, mas quando que eu não tive, quando que ele não estava comigo? Ele sempre estava comigo. Por que eu tive que ter um encontro com ele? Ele sempre estava comigo. Sim, ele sempre estava com você. Então, amém. Esses também, o Senhor já estava com eles, porque é o Pai eternal. Jesus demonstra essa eternidade. E a declaração aqui é mostrando que Deus é eterno, mas que Deus também é Pai. O Pai da eternidade. O sentido aqui é mostrando que esse Pai eternal cuida de nós e nos fortalece. Veja lá Mateus 6, 25 a 26. Eu vou pedir que a igreja leia em uma só voz. Diz assim: Observai as aves dos céus, olhe para elas. O vosso Pai Celeste as sustenta. As sustenta. O nosso Pai Celeste as sustenta as aves dos céus. E aí ele dá aquele puxão de orelha na gente: não valei vós muito mais do que as aves dos céus? Sim, Jesus nasceu, não foi por causa das aves dos céus, mas Jesus nasceu por causa daqueles que foram criados à imagem e à semelhança do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, o homem e a mulher. E agora, nós podemos celebrar o nosso Pai Celeste que nos sustenta.
que cuida de nós em todo o tempo e em todas as circunstâncias. O Natal, o nascimento do menino Jesus, em quarto lugar, ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E ele fala: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse termo vem por último, não por ser o menor ponto, pelo contrário. Aqui nós encontramos o ponto alto, o clímax, o ponto mais alto. Esse príncipe da paz vem responder o que as nações pedem: paz. Nesse mundo de guerra, muitos e muitos falam: queremos paz. Mas a guerra não acontece somente nos países que estão em guerra, lutando um com o outro. A guerra acontece de forma interna. Em nossas casas, que estão virando cada dia mais um presídio, né? Porque tem grades para tudo quanto é canto, tem vigias para tudo quanto é canto, cercas elétricas e formas de proteção. Assim, sim. Por quê? Porque vivemos uma guerra, vivemos uma luta, vivemos um mundo que não tem paz. Mas ele é o príncipe da paz. Sim, Jesus é o príncipe da paz. Ele reina e traz paz para o nosso coração e para a nossa vida. E ter paz aqui é ter paz com Deus. Não é ter todas as coisas resolvidas à nossa volta. Não é a ausência de problema, mas é a conformidade. É a forma de andar que agrada ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós podemos ter muitas guerras nesse mundo, mas uma guerra que a gente não pode ter é da desobediência ao nosso Deus. O príncipe da paz mostra a verdade de Deus. E ao mostrar a verdade de Deus, ele nos liga com o próprio Deus. Isaías 32:17 fala assim: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Esse efeito que ele traz é essa vontade do Senhor sendo cumprida em nossa vida, havendo a justiça. E nós podemos lembrar aqui, 1 João 2:1, que ele nos livrará de toda a injustiça. De toda a injustiça. Por quê? Porque o pecado nos separa do Senhor, e agora nós podemos ser religados ao Senhor, nosso Deus, através de Jesus Cristo, trazendo paz ao nosso coração, trazendo sentido para a nossa vida, trazendo a conformidade à nossa vida. Oswald, em seu comentário do Antigo Testamento, esse comentário é da editora da Cultura Cristã, ele fala assim: ele é um rei pacífico, um rei que vem em paz e que estabelece a paz, não por meio de repressão brutal de toda a rebelião, mas por meio de uma transparente vulnerabilidade que faz iníquo a rebelião. A rebelião não há sentido, mas há uma conformidade com a vontade do Senhor. Nós estamos em rebelião antes de Cristo Jesus, afastados, desgarrados, longe de Cristo Jesus, mas através de Cristo Jesus somos reconciliados, e agora não estamos mais em rebelião com Deus, pelo contrário, ouvimos Deus e andamos com Ele. Aos seus, ele disse em João: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-lo dou como o mundo a dá. O mundo não como o mundo, como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A verdade aqui é: o Senhor Jesus tem paz verdadeira, não a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é sem paz, é sem sentido, é sem forma, é vazia. O mundo diz: se você ter um carro, você vai ter paz. Se você ter uma casa, você vai ter paz. Se você ter um bom emprego, você vai ter paz. E todos esses que encontram isso com a vida vazia, perdem a paz. Ou não alcançam a paz. Porque só pode perder quem tem. Não alcançam a paz. Mas a paz é mesmo em lugar simples. Mesmo sem recursos, podemos ter paz com Deus. Porque a paz com Deus não está ligado a coisas desse mundo, mas está ligado na forma que nós estamos com Deus. Deixo-vos a minha paz
vos dou. Concluindo a nossa mensagem dessa noite, Jesus nasceu, Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Devemos aprender dele, devemos aceitar o seu maravilhoso conselho para a nossa vida. Devemos entender que ele tem formas de agir, de proceder nesse mundo, que levam-nos ao Senhor Deus. Devemos assim buscar com força, com intensidade, a vontade dele, o querer dele, e buscarmos a força dele para as nossas vidas. Devemos aceitar a maravilhosa paternidade de Deus oferecida através de Cristo Jesus, se você ainda não o fez, não buscou o Senhor. Em meio ao caos, nunca esquecemos que Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Está faltando paz? Peça a Ele, ao príncipe da paz. Está faltando força para a caminhada? Peça a Ele, porque Ele é o poderoso, o todo-poderoso. Se está faltando olhar a eternidade, o Pai da eternidade, se você não tem sentido filho, peça a Ele. Pai, eu não estou me sentindo como filho. Preciso entender, compreender e sentir que o Senhor é meu Pai eterno. Se está faltando entendimento para caminhar, peça a Ele, porque Ele é o maravilhoso conselheiro.